Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Linei. Eu já disponibilizei para vocês um modelo melhorado de tabela para hipóteses de leitura e escrita. E aí pode ser que alguns colegas, algumas colegas queiram mudar as coisas nessa tabela. E tudo bem, cada um com as suas necessidades, com as suas preferências. Então agora eu vou mostrar uma série de dicas para vocês poderem deixar com a carinha de vocês essa tabela, ou mesmo criar outras tabelas. Então, primeiro nós vamos ver como copiar uma coluna rapidamente. Faz de conta que eu já fiz aqui, ó, 25 alunos. Da primeira à quarta sondagem não mudou esse número de alunos. E na hora de fazer a quinta sondagem, eu não quero ter que ficar digitando tudo de novo. Até porque alguns vão se manter na mesma hipótese, dependendo do período que for de uma hipótese para outra, dependendo da criança, etc e tal. Como eu vou fazer isso? Então, eu vou selecionar a parte em que eu quero copiar. Eu quero copiar aqui do número 5 até o número 11. Ah, eu quero copiar a linha inteira. Então, você selecione a linha inteira. Não tem problema nenhum. Vou aumentar o zoom aqui para vocês visualizarem melhor do que eu estou falando. Então, observem aqui das crianças 5 até 11. Observem, inclusive, a formatação de bordas. Eu, quando faço uma tabela, eu gosto de a cada 5 linhas deixar a borda mais espessa. Eu acho mais fácil na hora de localizar os dados na tabela. É um detalhe, mas vocês vão ver que isso é importante. Vocês devem ter notado também que eu deixei a borda mais espessa depois da quarta sondagem. É outro detalhe, mas vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Então, eu estou selecionando da linha 5 à linha 11 somente na quarta coluna. Na hora de copiar rapidamente para a direita, eu não vou lá em copiar e colar. Eu vou fazer algo ainda mais fácil. Eu selecionei. Observem que formou um retângulo e aqui na base do retângulo tem um quadradinho bem pequenininho. A hora que eu passar o meu cursor por esse quadradinho, esse sinalzinho de mais gordinho, branquinho aqui, vai se transformar num sinalzinho de mais pretinho e magrinho. Eu vou clicar nele e segurar clicado e vou arrastar para a minha direita. E aí ele vai copiar para nós. Só que, se vocês observaram bem nas bordas, olha o que aconteceu. Aqui a borda ficou fininha. Vocês observaram isso? Então observa aí. O que que eu faço agora? Eu vou ter que formatar de novo? Não. Ele apareceu para mim um menuzinho aqui, um mini menu, opções de auto-preenchimento. Olha lá o que eu vou fazer: preencher sem formatação. Aí ele vai preencher copiando os dados sem mudar a formatação de destino, ok? Ah, mas ele copiou as cores. Ele copiou as cores porque eu tenho a formatação automática aqui, lembram? Sempre que eu escrever S.A. ele já automaticamente coloca a cor de preenchimento da célula para mim, tá bom? E aí, faz de conta que só a criança 8 e 9 aqui que conseguiram avançar para o nível de escrita alfabético, aí eu mudo só esse daqui, tá bom? Então, tá aí uma dica para facilitar a vida de vocês na hora de preencher tabelas. Vamos voltar lá na lista para ver qual é a próxima coisa que eu vou falar. Então, eu falei como copiar uma coluna rapidamente. Eu falei como copiar sem mudar a formatação. Agora nós vamos ver como copiar a tabela para o Word. Por vários motivos, às vezes a gente quer pegar essa tabela e colocar no Word. Então, primeiro eu vou diminuir o zoom. Eu quero copiar a tabela inteira. Então eu vou pegar tudinho, desde aqui do final da tabela até o começo da tabela e vou selecionar. Não vou selecionar a coluna A, porque ela não interfere em nada. Então, eu selecionei a tabela, eu vou em copiar, pode ser por aqui ou pelo Ctrl C. Agora, eu vou lá no Word, onde é o meu destino. Então, tem lá coisas escritas em cima, tem coisas escritas embaixo. Eu quero que a tabela fique aqui no meio. A hora que eu for colar, eu tenho algumas opções. Eu posso simplesmente colar, Ctrl V. E aí o Word vai automaticamente colar do jeito que ele acha que é como uma tabela. Reparem que a hora que ele colou, ele
perdeu, a minha tabela perdeu aquelas linhas mais espessas, não perdeu as cores. Olha só o que aconteceu também. As nossas fórmulas desapareceram, elas viraram texto, como se fosse texto, só valor aqui. Ótimo, perfeito. Reparem que apareceu aqui, ó, o corretor ortográfico. Porque eu não sei se vocês lembram, eu tinha deixado em branco a nossa legenda aqui nessas células. Aí é só você selecionar, se você quiser visualizar o que é, só para conferir e depois deleta. Não tem problema nenhum. E virou uma tabela do Word aqui. E você pode trabalhar com essa tabela como você trabalharia com uma tabela no Word. Mas tem mais uma opção muito legal para gente, que é colar. E nós vamos colar como imagem. Olha lá que legal. Virou uma figurinha. Repara que virou uma figurinha e aquelas linhas que a gente não visualizava, que estavam formatadas para não visualizar, ficaram cinzas, tá? E o texto que estava branco aqui, ó, ficou contornado, ficou esquisitinho. Mas às vezes é útil para a gente pode até cortar essa figura, pegar só um pedaço da tabela. É legal também trabalhar com imagens no Word e no Excel, ok? Mas manteve, olha. O problema disso é que às vezes ele deixa meio diferente a formatação das bordas. Eu não sei por que motivo, mas olha o que aconteceu aqui na 5 na 6. Enfim, dá para formatar, dá para colar dessas duas maneiras. Então, sempre que você for colar alguma coisa, ó, dá uma olhadinha aqui no colar, porque às vezes dá para colar, olha, mantendo a formatação, dá para a gente colar usando o estilo de destino e aí não vai ter nada pintado. Dá para a gente colar mantendo vincular, então sempre que eu alterar lá no Excel, vai alterar nesse documento aqui. Dá para vincular e usar a formatação de destino. Dá para colar como imagem ou apenas como texto. Essa opção eu duvido que vocês vão querer usar, mas só para a gente ver como é que fica. Olha que esquisito que fica. Fica só texto. Muito esquisito. Enfim, são as opções que a gente tem de colar. Voltando para o Excel, vou dar ESC para desaparecer esse brilhantinho aí. Então, nós vimos como copiar a tabela para o Word. Agora, nós vamos alterar ou criar uma formatação automática. Essa parte ela é bem legal, porque você pode querer mudar o código de cores, mas de conta que a sua coordenadora, a sua diretora, a sua supervisora cismou que tem que ser as mesmas cores da CE de, sei lá eu, de qual código de cores. Então, nós vamos aprender a fazer isso aqui. Ou então você mesmo cismou, não gostei do vermelho junto com o rosa, não dá para ver direito, está gastando muita tinta, etc. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar a parte da planilha em que eu quero que aconteça essa formatação automática. Selecionei. A melhor coisa que tem é você já ter uma célula com um texto específico que vai gerar essa formatação automática. Então, eu coloquei aqui, olha, à esquerda da nossa tabela de totais, eu coloquei com a cor branca para ninguém enxergar, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, formatei a fonte branca para ninguém enxergar na hora que imprimir, na hora que estiver trabalhando ali, mas está ali o código para mim, ó. Os meus códigos são P.S. SSVS, SCVC, S.A. ALF, etc. Aline, mas por que P.S. Porque em muitos computadores, se você digitar PS 10 espaço, ele vai transformar automaticamente em os. Em muitos computadores, se você colocar SA espaço, ele transforma automaticamente em as, como acabou de acontecer aqui. Então, para a gente não ter que mexer nessas opções, eu decidi dessa maneira. Ah, mas por que não S.alf? Porque aí a gente está repetindo o código dos alfabéticos. E se a gente repete o código, fica confuso para o Excel e olha o que ele vai fazer. Ele vai formatar como alf, não como S.A. Tá? Mesmo que a gente altere aqui do SA.A para S alf, olha lá, vai continuar formatando como alf. Então fica confuso, tem que ser um código bem diferente do outro. Não pode ter partes iguais, você não pode ter um código que seja parte de outro código. Então, voltando lá, como que eu vou alterar? Primeiro eu vou mostrar para vocês como criar essa formatação
automática. Então, você seleciona a parte em que você quer que isso aconteça. Se você quiser que seja na planilha inteirinha, sempre que aparecer aquilo, aí você seleciona aqui nessa teclinha mágica, que é selecionar a tabela inteira. Tá vendo essa setinha onde se cruzam as colunas e as linhas? Então, aí é a tabela inteira. Mas não é o nosso caso. A gente quer só aqui nesse pedacinho. Então, aí aqui nesse pedacinho, selecionei. Aqui na guia página inicial, nós vamos ali para a parte de estilo. Nós vamos em formatação condicional. Existem várias opções. Nós vamos ali em nova regra. Lá na nova regra, nós vamos formatar apenas células que contenham. Que contenham o quê? O texto específico. E que contenha, a gente tanto pode escrever aqui, ou a gente pode selecionar uma célula que já tem na nossa planilha. Então, lembra que eu falei para vocês que eu formatei com texto em branco para ninguém ver, mas para que esteja lá? Então, aí eu clico aqui. Só depois que eu clicar aqui é que eu vou selecionar ali onde está o texto em branco que eu desejo, que é a célula B6, tá? Aí eu venho em formatar. Aqui tem uma visualização, o botão formatar. Eu posso querer que ela tenha um preenchimento específico, uma cor específica de preenchimento, que foi o que eu fiz originalmente. Eu posso querer que ela tenha uma borda de um determinado jeito, de uma determinada cor da borda aqui. Eu também posso querer que ela tenha uma determinada fonte. No meu caso aqui, eu não consigo escolher a fonte nem o tamanho, mas eu consigo escolher se ela vai estar normal, regular, se ela vai estar deitadinha, itálico, se ela vai estar em negrito, destacada, ou negrito e itálico. Eu quero regular, mas eu quero que ela esteja sublinhada com um sublinhado duplo. E ainda quero que ela fique verde escura, ok? Eu quero que ela fique nessa formatação aqui. Eu vou dar OK e vou colocar OK nessa nova regra. E aí vocês viram que sempre que aparece o P.S. ele formatou a fonte daquele jeito que eu pré-determinei. P.S. Mas vamos ao que interessa agora. Não gostei das cores que a Linei escolheu. Um péssimo gosto e minha supervisora quer de outro jeito. Então vamos lá. A gente seleciona onde isso acontece, onde eu quero que isso aconteça. Venho em formatação condicional. E agora eu vou gerenciar as regras. Claro que você também pode vir aqui em limpar regras e vai limpar todas as regras que existirem para depois refazer a sua. Mas eu vou em gerenciar regras, porque eu quero que tenha as cores, só não quero aquelas cores definidas, né? E aí ele mostra pra gente aqui, ó, a lista de regras que existem nessa seleção. Tá vendo? Então, o formato e aplicar-se-á, aí ele mostra pra gente da onde até onde que vai essa tabela. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim aqui, ó, tá vendo, piscando, onde que tá essa tabela em que vai se aplicar tudo isso. Você pode pegar a regra e simplesmente excluir a regra. Tchau, não quero mais você. Acabou aquela regra. Acabou, pronto. Só que o que ele já tinha formatado vai continuar formatado, tá? E aí a gente põe em aplicar. Se a gente colocar em aplicar depois de excluir, aí sim ele vai desaplicar a regra, tá bom? Então eu quero só mudar o esquema de cores. Eu quero que o pré-silábico seja um verde bem clarinho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou em editar regra e vou em formatar. Vou lá no preenchimento e vou escolher o verde mais clarinho que tem. Então, pré-silábico é um verde bem clarinho. Dou OK, OK, aplicar. Ó, já consigo até visualizar mais ou menos como é que vai ficar. Eu quero que os silábicos tenham valor, ao invés de cor de rosa, ele vai ficar com um verde um pouquinho mais escuro. Tá aqui. Dou OK. OK. Aplicar. Eu quero que o silábico com valor, vou lá em editar, eu quero que ele fique um tiquinho mais escuro. Dou OK. OK. Aplicar. Eu quero que o silábico alfabético fique um tiquinho mais escuro. Vou em editar regra, formatar e escolho um tiquinho mais escuro. Oh, já ficou bem escurão, hein? Não, eu quero esse verde aqui.
Ou eu quero uma cor que nem aparece aqui. Eu venho em mais cores e posso fazer minha cor aqui ou na colmeia, como você preferir. Eu quero desse jeito aqui. Vou dar OK. Vou dar OK de novo. Aplicar. E aí o alfabético. Ah, vou deixar esse verde mesmo. Vou deixar esse verde. Dou OK. Pronto. Mudei meu código de cores. Ah, mas não mudou ali na tabela de totais. Então, aí na tabela de totais você vai ter que fazer manualmente, né? Vai ter que vir aqui, seleciona aqui onde está pintadinho e vamos tirar a cor. Nós vamos aqui na página inicial, fonte, preenchimento e vamos no sem preenchimento. E aí você pega a linha e vai lá no preenchimento e coloca a cor. Repara que aquelas cores que a gente pegou lá, elas vão aparecer aqui embaixo, ó. As cores que não tinha antes, elas aparecem nas cores recentes, tá bom? Ou quero deixar assim, em branco mesmo. Supervisor que se vire para descobrir qual cor é qual. Como você preferir, você vai ajustando aí as suas preferências. Então, eu falei sobre alterar ou criar a formatação automática. Eu também já falei sobre alterar a legenda. E agora, copiar apenas valores no próprio Excel. Então, por algum estranho motivo, eu quero pegar essa tabelinha de totais e mandar para outro lugar, mas eu não quero mais as fórmulas, nem quero que fique vinculado. Eu vou fazer uma nova planilha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o que eu quero copiar, vou ali em copiar, vou na nova planilha e na hora de colar, eu vou colar apenas os valores. Olha só, não tem mais nenhuma fórmula. Também posso copiar, assim, ó, os valores e a formatação de número, imaginando que aqui fossem datas, por exemplo, ou sistema monetário, por exemplo. Eu também posso colar, inclusive, a formatação original. Olha lá. Aí agora ele colou com a fonte que estava lá, fonte número 10. Aqui, ó, repara que aqui nos números está fonte 11, como todo o resto da planilha. Então, aqui ele formatou no formato que estava lá na original, que o número era fonte número 10. Formatou aqui em negrito e formatou, inclusive, as bordas do jeito que eu tinha deixado. Nós também podemos, olha só que legal, colar mantendo a largura original das colunas. Olha que legal que fica. Mas aí ele colocou as fórmulas, né? Mas não tem problema. Depois a gente deleta aqui e copia só os valores. Quer ver? Vou lá colar somente os valores. Pronto. Colei somente os valores. Tá bom? Então, tem várias coisas que dá para fazer no Excel. Ele é bem legal de mexer. Uma coisa que eu gosto muito, que é útil em outros casos, não neste, mas também pode ser muito útil e que aparece para a gente no Excel, aparece de vez em quando, às vezes não aparece. É a gente colar transpondo, transformando. O que era linha vai virar coluna, o que era coluna vira linha. Olha que legal que fica. Então, tudo aqui que era linha virou coluna. Fica legal, né? E o que era coluna virou linha. Só que aí a formatação fica terrível de visualizar. A gente teria que refazer a formatação aqui. Mas é bem interessante. Em alguns casos é útil essa informação, tá bom? Então, mostrei aqui para vocês como copiar apenas valores, como copiar a tabela para o Word, eu já havia mostrado antes. Agora, visualizar quebra de páginas ou alterar as quebras de página. Isso é interessante porque quando eu fiz essa tabela, eu fiz pensando que a pessoa iria imprimir num papel A4, que ela iria querer que tudo aparecesse na mesma página e mais, que essa tabela fosse na posição retrato, na página em pé e não na página deitada. Mas por algum estranho motivo, muito alheio a mim, a pessoa quer alterar isso. Como que ela vai fazer? Então nós vamos voltar. Todo mundo, quando é iniciante no Excel, gosta de trabalhar no Excel com ele visualizando a página desse jeito. Esse é o jeito padrão que aparece. Pois eu vou ensinar uma outra maneira para
vocês. Nós vamos na guia. A guia, página inicial, é a que a gente mais conhece. Já começa aqui. Nós vamos na guia layout de página para verificar primeiro o tamanho da página. Qual tipo de folha você vai usar na hora de imprimir? Geralmente a gente usa 4, pode ser que seja carta, pode ser que seja ofício, ou então vai ver você tenha uma impressora tamanho A2, já pensou que chique? Ou tamanho A3, meu sonho de consumo, tá? A orientação também a gente muda aqui. Mas antes de mudar a margem, orientação e tamanho, a gente vai mudar a visualização. Para mudar a visualização de página, a gente vai em exibição, na guia exibição, a última guia ali. Então aqui, ó, tá mostrando pra gente do jeito normal. Existem mais 2 jeitos de visualizar. Visualização da quebra de página, esse é o meu preferido, e o layout da página. Ele mostra pra gente como se realmente fosse uma página. E aí, quando a gente fosse mudar aqui, ó, de célula, terminou a página 1, a hora que você vai para a direita, você já vai para a página 2, aí ele vai destacar a página 2, vai destacar o que é a página 3, etc e tal, tá? Eu não gosto muito desse jeito. Pode ser que você goste. Enfim, né? Cada um, cada um. Ele também mostra aqui qual é a área reservada para o rodapé e para a parte superior, aqui, né? Mas eu prefiro visualização de quebra de página. Então, observa que nessa visualização de quebra de página aparece em branquinho, com fundo branco, o que está sendo impresso, o que vai ser impresso. Tudo isso aqui que aparece de cinza não é que não existe, é que não vai ser impresso no nosso arquivo quando a gente mandar imprimir. Mas eu quero que seja impresso. Coloquei mais dados aqui do outro lado. Como é que a gente faz? A gente vai nessas linhas azuis, é sempre azul, padrão aqui. A gente vai na linha azul até que mude o cursor. Ao invés do sinal de mais branquinho, gordinho, que apareça essa setinha aqui, ó, dos dois lados, pretinha e magrinha. A gente clica e arrasta até onde a gente quer que termine. Observem que apareceu uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada é a quebra automática, que o próprio Excel definiu que é ali. A linha contínua é a quebra de página forçada, vai acabar aqui. No caso da página 4, ela pode ser maior. No caso da página 3, ele automaticamente formatou para cá. A gente pode obrigar que seja menor a página 3 e que seja maior. Só que às vezes a gente quer que seja maior, mas o papel não aguenta o papel que a gente formatou lá, né? Aí o que acontece? Ele vai inserir para a gente outra dessas daqui, ó. Dessa daqui automática, tá bom? Ou então ele vai diminuir o zoom na hora de imprimir, tá? Aí nós vamos lá no layout de página e faz de conta que eu quero que ela seja paisagem. Eu vou alterar aqui na orientação para paisagem. E aí vocês vão reparar que as nossas páginas vão ficar como paisagem. Aqui ela vai ficar bem pequenininha. Quer ver? Eu vou pôr na visualização de impressão para vocês verem. Olha como ficou pequenininho. Porque é um dimensionamento personalizado, não deixa sem dimensionamento. Aí olha lá o que acontece. A nossa página vai quebrar na linha 25, tá? E aí você pode mexer aqui na formatação do jeito que você quiser. Ah, vai ver, você queria mudar para paisagem porque o sobrenome dos seus alunos é gigantesco, tem que aparecer inteiro. Aí a gente pode ir aumentando aqui a coluna para que caiba todos os sobrenomes. Então é assim que você visualiza a sua quebra de página, o espaço de impressão de cada página. Também é legal mexer aqui nas margens. Vamos em margens personalizadas. Quanto que você quer que tenha de cabeçalho? Quanto que você quer que tenha de espaço reservado ao rodapé? As suas margens superior, inferior, esquerda, direita, você quer quantos centímetros, tá? Isso aqui é importante também a hora que a gente vai pensar no layout de página. Então, mostrei para vocês aí como visualizar e modificar esse layout, ok? Vamos ver o que mais que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Então, nós visualizamos e nós alteramos as quebras
de páginas. Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço vocês terem ouvido até o final e tchau, tchau. Até a próxima.